Eu intitulei o sermão desta noite: Eu sou a videira e vós os ramos. Desejo que Deus fale ao teu coração. O texto bíblico que nós iremos ler nesta noite é o de João, capítulo 15, versículos 1 a 8. João 15, 1 a 8. Vamos nos colocar em pé para a leitura do Evangelho de João. Diz assim o texto de João 15: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Você pode se sentar. Vamos entender o contexto onde está escrita esta passagem. Em primeiro lugar, o que nós precisamos entender? Precisamos entender o local onde o evangelista ele coloca este texto. Ele coloca este texto no contexto da Quinta-feira Santa, o contexto da celebração da Páscoa, a última Páscoa de Jesus. Por isso é um discurso de despedida, é um momento de despedida, e todo mundo já se despediu de alguém muito querido. Não sei se você teve a oportunidade, não é uma oportunidade nada agradável, de se despedir de alguém no momento do falecimento dela. Isso é marcante. As últimas palavras, os últimos gestos, e aquilo que o evangelista está retratando são as últimas palavras de Jesus, os últimos gestos de Jesus, tentando deixar na memória dos discípulos aquilo que Jesus ensinou. O que Jesus faz é deixar o quê? Um testamento. Quer deixar para os seus seguidores o seu testamento. Eles caminharam com Jesus, mas precisariam de guardar em memória aquilo que aprenderam. Por isso agora, palavras marcantes de Jesus. Jesus é o único que está consciente da proximidade da morte. Jesus sabe que em breve ele será preso. Ele sabe que o seu discurso desagrada as autoridades. Ele está em Jerusalém. Jesus reconhece este caminho, caminho de enfrentamento, caminho de quem é profeta. Os discípulos, segundo o texto, vão receber as coordenadas para darem continuidade à missão. O texto dá essa ideia de quem recebe coordenadas para dar continuidade
a missão. Podemos dizer que nesse texto nasce a comunidade cristã. Aqui Jesus está se despedindo e fundando a comunidade cristã, dizendo: vocês vão dar continuidade ao meu trabalho, à missão que eu lhes ensinei. Uma missão pautada pelo amor. Mas não é só o nosso texto, o texto que nós fizemos a leitura, que faz parte deste discurso de despedida. Esse discurso de despedida no Evangelho, ele é muito maior. Então, quando você faz um estudo deste Evangelho, você vê que desde o capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 17, versículo 26, você tem vários discursos de despedida. O evangelista, ele quer ensinar à comunidade que Jesus preparou os seus para dar continuidade à missão. Portanto, vários discursos preparando os seus seguidores. Qual a mensagem que vem em particular do texto que fizemos a leitura? A mensagem ou a imagem de videira não é algo novo para os religiosos judeus. Eles já estavam acostumados com isso. Essa ideia de videira, de ramo, de fruto, isso já era um símbolo significativo para o povo de Israel. Jesus vai se utilizar deste símbolo e contar uma parábola, vai relembrar o povo de Deus, através dessa parábola, sobre o verdadeiro relacionamento com Deus. É isso que a parábola vem trazer à memória dos discípulos de Jesus. No Antigo Testamento, videira ou vinha, se quisermos assim dizer, simbolizava o povo de Israel. E na teologia do povo de Israel, quem era a vinha do Senhor? O próprio Israel, que foi arrancado do Egito, foi transplantado do Egito para a terra prometida. Foi Deus quem o tirou de lá e o colocou na nova terra. Mas o chamado do texto é o seguinte: esta videira antiga não deu o fruto para o qual ela foi vocacionada. Ela não fez aquilo que Deus lhe ordenava, aquilo que Deus esperava. Por isso, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. É neste contexto de que Israel não se apresentara como a videira que Deus queria. Ele diz: eu sou a videira, a verdadeira, aquela que Deus formou, e eu estou chamando vocês para serem ramos. E ele chama cada discípulo de ramo, mas diz: vocês só serão ramos se permanecerem em mim. O ramo não tem vida própria, não produz fruto de si mesmo. O chamado de Jesus é isso. Só é possível ao discípulo realizar algo se estiver ligado ao mestre. Só é possível ao ramo produzir algo se estiver ligado à videira. Deve permanecer ligado à árvore se quer receber a seiva. Esse é o chamado. E aqui então vem algo interessante da pesquisa bíblica que eu quero dividir com vocês. É que num texto pequeno como esse, em meio a 5 versículos, entre os versículos 4 e 8, você encontra 7 vezes a palavra permanecer.
muito tempo depois do fato ocorrido. E o Evangelho não é um texto jornalístico narrando um fato ou um texto histórico, mas um texto que visa ensinar, trazer à memória aquilo que aconteceu, mais como uma finalidade catequética, de discipulado, de doutrinamento. O autor aqui provavelmente esteja escrevendo para uma comunidade que estivesse enfrentando um momento de evasão, para uma comunidade onde as pessoas, quem sabe, estivessem saindo, abandonando a fé. Por isso o chamado nos chamava permanecer em meio às dificuldades, às adversidades advindas do mundo. Interromper a relação com Jesus é interromper a relação com a fonte da vida. Por isso o chamado é permanecer ligado à videira. Por isso o texto bíblico vai chamar a atenção. Não entre por um caminho de egoísmo, de autossuficiência, de fechamento, porque quem faz isso se torna um ramo seco, um ramo que não dá fruto. Porque se quiser dar fruto, precisa de estar ligado à videira. E se não der fruto, diz o texto, será cortado e lançado no fogo. Há dois textos interessantes que não está aqui no sermão. Um texto onde Jesus olha para uma figueira, ela não deu fruto, Jesus amaldiçoa a figueira e ela se seca. É um contexto, quem sabe, de entender um chamado a produzir frutos. Também um outro texto em que Jesus faz um chamado e diz assim: não é possível de uma árvore boa sair frutos maus, e nem de uma árvore má frutos bons. Essa ideia de produzir frutos só se pode produzir o fruto equivalente à árvore com a qual se está ligando. A comunidade de Jesus, ou seja, os ramos, não deve se condenar à esterilidade. Esse é o chamado do evangelista à comunidade dele. Tomem cuidado, em primeiro lugar, para não abandonarem a fé. Em segundo lugar, em serem ramos estéreis, que não dão frutos, não realizam aquilo para o qual foram chamados, foram vocacionados. Porque o viticultor, ou aqui na linguagem, na tradução que você tem e eu tenho, o agricultor, ele é preocupado com essa videira, e ele então olha para o ramo, e quando ele vê que o ramo não está produzindo fruto, ele realiza algumas obras. Dentre elas, ele cuida, fazendo um trabalho de poda. Só que às vezes a poda é mal interpretada, principalmente para quem não entende o mundo da agricultura. Quem sabe quando Deus quer realizar algo na nossa vida e está nos trabalhando, ao invés de entendermos como um Deus que está nos trabalhando para algo melhor, nós imaginamos um Deus que está nos punindo, um Deus sádico, um Deus que gosta de ver o sofrimento do seu povo. Isso é fruto de uma sociedade moderna que tem dificuldades com o sofrimento. Em outros momentos e em outras culturas, o sofrimento já fez parte da própria religião. A poda é um ato de cuidado,
verdadeira sobreviva, então é necessário este ato de poda. Sem a poda, aí sim a videira pode se tornar estéril. Eu quero então trazer uma aplicação disso para a minha vida e para a tua vida. E para isso eu quero pedir a ajuda do pessoal lá atrás. Eu pedi para desligar a luz agora um pouquinho, porque eu vou projetar algumas fotos também. Eu queria um pouco, aí tá bom, um pouco mais de nitidez. O pai, o agricultor, ele já tem feito a parte dele. Jesus, a videira verdadeira, eu acredito que também tem feito a parte. Mas o que nós precisamos de perguntar é se nós, como ramos, a igreja de Cristo, temos cumprido a nossa parte, temos realizado os frutos para o qual fomos vocacionados. Nós, como ramos da videira, temos produzido nossos frutos? Essa é uma pergunta para pensarmos. Se temos, que tipo de frutos? Porque existem árvores boas e árvores más. Que tipo de fruto temos dado? Jesus diz que se conhece a árvore pelo fruto. A razão de ser de uma árvore é dar frutos ou flores, se ela for ornamental. É o produto final da sua existência. A lição apresentada por Jesus é de que o cristão tem que dar frutos cristãos. Se ele é um cristão, a vida dele tem que dar fruto cristão. Não pode ser outro tipo de fruto. É fruto cristão. Eu gosto muito de usar este exemplo. Nós precisamos de repensar algumas coisas que ficam impregnadas em nós. Como por exemplo, meu sangue é espanhol, meu sangue é italiano, não tem conversa. Tem hora que nós estamos precisando de repensar isso e falar: meu sangue é sangue de Jesus que corre nessa veia, e eu estou precisando de repensar minhas atitudes, parar de esconder atrás de algumas coisas. Tem gente que acostumou a ser mal educado e fica escondido atrás disso. Não é porque você é um crente descendente de italiano que você tem o direito de ser mal educado, não. Não é porque você é um crente descendente de espanhol que você tem o direito de ser mal educado, não. Tem que aprender a ser educado. O meu fruto, o teu fruto, tem que ser um fruto contínuo de cristão. Tem hora que nós temos que nos retrabalhar. É fácil? Claro que não é fácil. Acha que aquela historinha de Jesus, se te der um tapa na cara, vira um outro? Você acha que é historinha de carochinha? Não, é história séria de retrabalhar a gente, de retrabalhar a nossa vida, a nossa atitude diante de um mundo que apresenta outras lógicas que não é a lógica do reino. A lição do texto é radical. Eu ainda vou preparar um sermão sobre o crente radical. É necessário ser radical, mas radical não é extremista. Radical significa ir à raiz. Extremista é ir ao extremo. Tem crente que é extremista, vai para o extremo, e aí você não aguenta ficar do lado dele. Ninguém é chamado a subir extremo, mas ir à raiz do Evangelho, sim. Quem sabe precisamos disso. O que qualifica um cristão são os frutos. Por isso não basta ele falar: eu frequento uma igreja católica,
eu sou cristão, eu frequento uma igreja protestante, evangélica, eu sou cristão. Olha, você pode ser filho de evangélico, frequentar a igreja evangélica, se a tua vida não condiz como alguém que entregou a vida a Cristo e teve um encontro real com Cristo, não adianta ficar falando que é um cristão, porque o nosso fruto é que vai demonstrar quem nós somos. O meu fruto, o teu fruto. Que fruto temos produzido? E aqui eu quero que você olhe agora lá para a tela. Os nossos gestos, as nossas atitudes têm demonstrado que representam uma vida baseada na verdadeira videira ou a nossa própria índole indomável. E aí eu pergunto: o que você quer ser? Você quer ser um ramo seco, uma árvore estéril? O que você quer ser? Ou você quer ser um ramo florido, frutífero, de uma bela árvore? Fazendo pesquisa, eu descobri que o ipê é a árvore símbolo nacional. Muito bonito o ipê. Lindo, né? Mas eu quero partilhar algo com você. Esse ipê é o ipê mais lindo que eu já conheci na minha vida. Este ipê que você está vendo aí é o ipê mais lindo que eu já vi na minha vida. Prestem bem atenção nele, porque eu acho ele lindo. Sabe por quê? Porque um dia ele foi derrubado, transformado em poste, fincado no chão e puxado fio, mas ele teve uma reação estupenda. Ele começou a alastrar a raiz dele no chão, a sugar água, a sugar alimento da terra, e dali a pouco ele começou a soltar as suas folhas amarelas. Ele é um exemplo a ser seguido. Sabe o que é isso? Resistiu às forças que nos impedem de dar frutos. Você pode até querer se esconder e falar: ai pastor, é tão difícil dar fruto no meu trabalho. Ah, o senhor imagina como é difícil o meu marido, minha mulher, o meu filho, minha família, a minha escola, a minha cidade, o meu vizinho. Eu quero que você guarde, quem sabe, a ilustração deste livro. Lutar contra toda a força que te impede de dar frutos e dizer: eu sou o ramo da videira verdadeira. E o agricultor, meu Pai, Ele me dá forças para que eu dê frutos segundo a sua vontade. O agricultor tem feito a sua parte, a videira verdadeira também. Vamos nós cumprir a nossa? Feche os seus olhos.